Agora, neste momento, vou fazer uma das coisas que mais amo em minha vida: falar sobre a Virgem Maria. Meu coração quase sai do peito, de tanta alegria em falar desta santa e bendita mulher. Todo pregador católico, os que estão aqui, tem desejo de céu. E como desejo de céu, você não pode deixar de falar da Virgem Maria. Por quê? Eclesiástico 24:31. Escuta aqui, Bruno. Os pregadores católicos, porque eu não quero que você perca nada disso, que você é um menino faminto demais de Deus, você não pode perder nada. Os pregadores católicos precisam falar da Virgem. Por quê? Eclesiástico 24:31 nos ensina: os que me tornam conhecida terão a vida eterna. Se você tem a missão de fazer a Virgem conhecida e amada, para que amada e conhecida ela forme verdadeiros adoradores para Jesus, seu Filho unigênito, ela se encarregará de guardar com todo amor e com todo carinho um lugar para você no céu. Por isso que Satanás tem ódio de todo o pregador mariano. Um homem e uma mulher que é mariano, ele conhece o amor de Nossa Senhora, as ternuras do coração dela. Ela vai apresentando Jesus Cristo de uma forma belíssima, mas ele tem por obrigação conhecer Satanás. Por quê? Porque os que são marianos verdadeiros são os mais difíceis de se vencer, porque ele conta com o apoio de Nossa Senhora. E como diz Cântico 6:10, diz: quem é essa que avança como aurora, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Então quem está sob a proteção da Virgem Maria tem todo esse auxílio, particularmente para chegar no céu. E eu vou explicar isso belíssimo nessa pregação. Só que eu quero iniciar esta pregação dizendo uma frase de um santo que eu amo muito, Santo Padre Pio. Ele diz: se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la. Repitam comigo: se somos devotos de Maria, devemos imitá-la. Muitas pessoas têm uma devoção muito... Como que eu posso uma palavra? Imatura da Virgem Maria. Então a pessoa, porque eu não estou falando que não é certo fazer isso, porque eu faço. A pessoa anda com um terço no pescoço, ou um terço no punho, acho que é devoto de Nossa Senhora, porque anda com uma camiseta belíssima, porque dá flores para Nossa Senhora, porque vai em um santo, em um santuário mariano, oferecer uma peregrinação para ela, porque oferece rosas, porque tem imagem na sua casa e passa frente à imagem, beija o pezinho assim, ó, que é devoto de Nossa Senhora. Não, isso faz parte. Usar uma camiseta, ter o terço no pescoço, porque tem gente que rola o terço no braço e rola a vida junto também, né? Mas a verdadeira devoção à Virgem Maria consiste em imitá-la. Como que nós vamos conhecê-la? Através desse pequeno trecho que mostra um pouco da biografia da Virgem Maria. Então vamos imitá-la nas suas virtudes que Deus a ornou. Prestem bem atenção como o texto se desenrola. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por quem? Por Deus. Primeira coisa, Gabriel significa força de Deus. Para executar uma missão dessa, tinha que ter a dignidade de um arcanjo com esse nome. Porque para estar diante da Virgem Maria, irmão, e vê-la e não desmaiar, não enlouquecer, não ficar trepidando, tem que ter muita força. Porque ela é tão bela, ela é tão linda. Olha, Santo Agostinho dizia que Nossa Senhora é tão linda que se os homens da terra tivessem somente língua no seu corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus. Se todos os homens da terra tivessem somente língua no seu corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus.
Santo Afonso Maria de Ligório, belíssimo redentorista, escritor do Glórias de Maria, um livro que ele demorou 15 anos para escrever, que escrevia o livro com lágrimas quentes saindo dos seus olhos, e quando a enxaqueca apertava ele punhava assim com força na mão uma pedra na cabeça. Ele era tão mariano que o homem que ajudava ele a escrever os livros morreu de estafa. Ele escreveu esse livro e disse que as virtudes da Virgem Maria são mais numerosas do que as estrelas do céu. São Dionísio de Areopagita dizia que a Virgem era tão bela, mas é tão bela, que se não fosse a fé católica, diríamos que é uma deusa, mas ela não é uma deusa. Ela é filha de Deus Pai e mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Os santos tinham muita alegria em pregar sobre ela. Santo Afonso Maria de Ligório, redentorista maravilhoso, dizia que se ele fosse fazer uma pregação e não tivesse perto dele a imagem da Virgem Maria, a pregação não seria tão boa como deveria ser. Porque São Bernardo nos ensina que a Virgem Maria é medianeira de todas as graças. Então olha o que acontece. O anjo sai da presença de Deus, vara. O que tá uma coisa chacoalhando aqui? Tá pedreiro. Tem alguma coisa dentro dela aqui, não tem não? Mãe? Tem alguma coisa aqui, rapaz. Eu tô com a imagem aqui, tem alguma coisa dentro balançando aqui. É não? Por dentro aqui, cara. Ah, é, coroa da mamãe. Ele vai e sauda dizendo: Ave, cheia de graça. Para aqueles que leem a Bíblia no Antigo Testamento, essa palavra nunca foi mencionada. Por quê? Porque após o pecado original, nenhuma pessoa no Antigo Testamento era plena da graça. Eles tinham a graça de Deus, mas não eram cheios da graça, a totalidade da graça. Tanto que no Salmo 50, penitencial de Davi diz: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Houve homens que amaram muito a Deus. Elias, Jeremias, como nós falamos hoje, Isaías, até os profetas menores, Abacuque, Sofonias, Amós, amaram muito a Deus, mas herdaram a mancha do pecado. Mas com a Virgem Maria foi diferente. Deus preservou da mancha original, e ela veio cheia da graça de Deus. Ave, cheia de graça, significa o quê? Ausência de pecado. Como foi mencionado aqui, belíssimo, São Luís Maria Grimond de Montfort, poeta mariano. Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Eu costumo pegar muito avião de final de semana. Já meditei essa frase dentro do avião, de ver aquela imensidão de água, aquele mar. E Deus, na sua sabedoria infinita, reúne todas aquelas águas e dá um nome bonito: mar. E reúne todas as graças: amor, pureza, bondade, caridade, humildade, desapego, diligência, serviço, disponibilidade, sofrimento, que é graça também, perdão, oração, adoração. O que você falar de belo? E reuniu numa só mulher. Esta daqui é a plena da graça de Deus. Ela é a totalidade da graça de Deus, obra-prima das mãos do Pai. Quem quer ser como ela? Que levanta a mão. Ave cheia de graça. E depois onde fala uma palavra-chave: o Senhor é contigo. Irmãos, por que a Virgem era cheia da graça? Porque o Senhor era com ela. E graças aos santos padres da igreja que nos ensinam coisas belíssimas sobre a Sagrada Escritura, o que significa o Senhor é contigo? Significa familiaridade com Deus. Significa que a Virgem Maria tinha familiaridade com Deus. E eu pergunto a vocês, mineiros, como que nós adquirimos familiaridade com Deus?
respondam-me sem medo de errar. Aqui não tem reprovação. Responderam. Como que adquire familiaridade com Deus? A vida de oração. Primeira coisa que nós temos que ser muito imitador da Virgem Maria, a sua vida de oração. Vem agora uma passagem de Santa Gema Galgani, que eu amo muito. Santa Gema Galgani, um prodígio da graça de Deus, estava em sua paróquia, e o padre, depois do inverno, começou a observar que Santa Gema Galgani, uma jovem, ainda estava com as luvas de frio, e perguntou para Santa Gema Galgani: Gema, por que você ainda usa essas luvas? E ela respondeu assim: o senhor não faz umas marquinhas na sua mão, não, padre? Marquinhas na mão? Como assim? Deixa eu me ver. Gema teve que mostrar para o padre. Gema era uma estigmatizada, ela tinha os sinais do Senhor. E o padre começou a dar atendimento espiritual para ela, e percebeu que Santa Gema Galgani pensava e rezava demais a Deus. E o padre quis fazer um teste com ela. Certo dia ela foi confessar, e depois da confissão, a penitência, o padre disse assim: a sua penitência vai ser ficar 1 minuto sem pensar em Jesus. Ela olhou para o padre e disse assim: padre, Jesus não vai gostar muito disso não. 1 minuto. Ela falou: você não disse que o sacerdote, o seu confessor, o seu diretor espiritual é a voz de Deus? Você tem que me obedecer. Por que você está relutando? Não, tá bom, eu te obedeço. Quando ela teve que fazer a penitência dela de ficar 1 minuto sem pensar em Jesus, quando deu 15 segundos, ela começou a desmaiar. O padre bateu na face dela: pode pensar em Jesus. Ela pensou, voltou. Você imagina esse grau de santidade dos santos? Que coisa belíssima. Agora pensa comigo. Santa Gema tinha pecado? Tinha ou não? Tinha, gente. Herdou o pecado original. Tinha pecado nela, mesmo que fosse aquela coisa mais minúscula, uma coisa pequena, mas ela nasceu com pecado, o germe do pecado estava nela. Agora você imagina se uma flor dessa, né? Vamos chamar Gema Galgani de flor do paraíso de Deus, 15 segundos sem pensar em Jesus, quase desmaiou, não conseguia ficar 1 minuto sem pensar em Jesus. Você imagina o coração da Virgem Maria? Ela disse um dia, a Santa Brígida, que se você unisse todos os anjos do céu, querubins, serafins, trono, dominação, potestade, tudo que é santo do anjo do Senhor, todos os santos do céu, e os que amam e adoram a Deus na face da terra, e unisse todo o amor que eles têm junto, numa potência só, e fossem comparar com o amor que ela tem por Jesus, esse amor todos dos anjos e dos santos se apagaria como num instante, comparado ao amor que ela tem por Deus. O mais belo na Virgem Maria é o seu amor a Jesus. E não tem como amar a Deus se nós não rezamos. Eu falei para vocês aqui que eu amo demais a minha namorada. E claro, vai ser minha esposa, a mãe dos meus filhos. Aí se eu não amo. Namorar sem amor é pecado. Eu penso nela direto. Agora calma aí. Como que eu vou dizer se eu amo Jesus se eu não penso muito nele? Se eu não busco ele na oração, que é uma coisa que sumiu da vida dos católicos, e hoje em dia a gente vê que as pessoas não sabem rezar direito. Primeira coisa, a oração da Virgem Santíssima também é vocal, Lucas 1,46, mas é a oração silenciosa do nosso coração, tão necessária. Se nós queremos imitar a Virgem Maria, é obrigação do católico mariano ter uma vida silenciosa. Tiago capítulo 1 versículo 19 diz: todo homem deve ser pronto para ouvir e tardo para falar. Nós arrumamos confusões porque falamos demais. Provérbios capítulo 15 versículo 1 diz que uma palavra branda aplaca o furor. Quando Santa Faustina, na sua vida mística de oração com Deus, viu religiosas no inferno, ela perguntou: por que vocês estão aí? Porque eu não observei o voto do silêncio.
por falar demais nós pecamos pela maledicência, julgamos e deixamos a nossa língua a favor de Satanás, e não guardamos a língua dentro da boca, com moderação no falar, porque não é para ficar quieto o tempo inteiro, você tem que falar com sabedoria, mas aprendermos a guardar a língua no coração e dentro da boca e Deus no coração, meditar. O que é oração, católico? A oração de Santo Tomás de Aquino é a elevação da mente a Deus. Porque as pessoas podem responder: oração é chegar no grupo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Irmão, tudo isso pode ser feito se não estiver em unidade com a nossa mente, que é onde nós temos a imaginação, que é o lugar onde Deus reside para nos elevar. A oração não adianta de nada. Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz: este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. As pessoas falam hoje em dia tanto de Pentecostes, Santa, tem me buscado com os. As pessoas falam hoje em dia tanto de Pentecostes. Santo Afonso Maria de Ligório diz que o Espírito Santo arde em nós na oração mental, pensar em Jesus, amar Jesus. Gente, eu conversava com os meus amigos esses dias perto de minha casa, porque na nossa comunidade Escravos de Maria nós estamos com um projeto, e eu vou falar para você orar junto comigo, de dar cursos para namorados, noivos e casais sobre as crises conjugais, porque minha mãe é psicóloga. Eu conversava com ela e falava: mãe, por que as pessoas tanto procuram sessão de psicoterapia? Porque eu quero ser psicólogo, mas um psicólogo unido com a igreja, com o magistério, com o Papa, porque tem muito psicólogo fazendo muita bagunça por aí, falando muita besteira, muita baboseira. Ela chegou: as pessoas procuram muito por crise conjugal, brigas em marido e mulher, noivos, namorados, possessão, tantas coisas loucas que acontecem em relacionamentos. E eu comecei a me questionar: por que as pessoas vivem isso? Porque foram feridas. Irmão, se você soubesse das feridas da minha namorada, das feridas que eu já passei, abuso sexual pelo pai, ela passou. Eu fui abusado por 9 pessoas sexualmente, passei todo tipo de tortura, todo tipo de trauma, de frustração na minha vida. Por que eu tenho um relacionamento tão maravilhoso com a minha namorada, que falava em casamento para ela gritava, queria sair correndo, nunca na vida que ela pensava em casar? Qual que é o segredo? Aí eu perguntei para os meus amigos: é falta de conhecer um outro, é falta de perdão, é mágoa no coração, não sei o que lá. Todo mundo falou tudo. Eu falei: gente, tudo isso é importante, mas o que tem acontecido, particularmente nos casamentos, nos namoros, que não dão certo, é porque eles não colocam Deus em primeiro lugar. E um homem de oração como a Virgem Maria, uma mulher de oração como ela, não tem como colocar Deus em segundo lugar. Deus é prioridade em sua vida. Qual que é o primeiro mandamento aqui, igreja? Vocês sabem? Qual que é o primeiro mandamento? Saber, você sabe, né? Você cumpre. Quando Deus dá os mandamentos, e aliás, João 14,15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova do amor é se nós observamos os mandamentos. As pessoas falam que é penosas. Por isso que ele diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, não dá para ser santo, não dá para ser cheio da graça. Você não vai ter um namoro abençoado, um matrimônio abençoado, um noivado abençoado. Você não vai se dar bem no seu emprego. Você pode ter muito dinheiro, mas você é infeliz. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não buscá-lo pela oração, pela adoração eucarística, pela santa palavra do Senhor, quer ser imitador de Nossa Senhora? Seja como ela. Tenha intimidade com o Senhor Deus. O mundo está declinando. As nações estão bagunçadas e se preparando rapidamente para a vinda do anticristo. Porque esse negócio de crise financeira, de terremotos, de doenças, é tudo sinais da segunda vinda de Jesus. Essas crises financeiras são provocadas pelas 12 famílias da linhagem de Satanás. Os Rockefeller, os Rothschild, os Collins, são pessoas que têm o poder financeiro na mão. Eles fazem isso acontecer e fazem desacontecer a hora que querem. Os homens mais poderosos do mundo, a riqueza deles
de 2 famílias, as mais ricas do mundo, têm a riqueza do que tem 43 países unificados. Eles fazem isso, e os homens estão gritando por paz e segurança. Logo, logo o anticristo está vindo aí e vai pegar todo mundo enganado. Por quê? Porque o homem não busca a Deus. Quando o homem busca a Deus em tempo de crise, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. O homem não se desespera em tempo de crise. Por quê? Se tiveres que caminhar sobre o fogo, eu estarei contigo. O homem que anda na palavra de Deus, como Isaías 45:5, eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Ele põe a sua confiança no Senhor. Aquele que põe as confianças no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O mundo está declinando porque as pessoas não sabem mais rezar, não querem mais orar. Ainda bem que os seminaristas aqui, conversando com eles, querem Deus, porque tem seminário que está sendo reduzido Santa Missa. Tem seminário que, se você adorar muito, seu superior te pega, te expulsa. Tem seminário que, se você rezar muito, deixa eu ficar meio quieto, não vou ficar quieto nada. Por que o seminário está lotado de bicha? Porque começa pelo superior que não reza. Porque se rezasse, teria compromisso com Deus, livraria o altar de manchas sacrílegas, os confessionários de atos impúdicos e impiedosos lá dentro. Se rezasse, os pais saberiam educar seus filhos das leis santas de Deus. Não tem mais limite as famílias hoje em dia. Os filhos estão sendo mal educados. Os pais que se dizem católicos deixam novelas ligadas, programas com conceito anticristãos, anomalias do inferno está dentro do lar. Eu nunca vi o povo tão enlouquecido por essa tal de favorita. Chega lá no céu e se apresenta no tribunal de Cristo, dá um grito para fora e te defender. Eu prefiro chegar no céu, dar um grito para a Virgem Maria, que ela vem socorrendo, pisando na cabeça do diabo e dando a carta para me entrar no céu. Essa sim é mulher de oração e consegue arrebatar o coração de Deus. O remédio do mundo está em Deus, e Deus se busca pela oração. Aí as pessoas falam: não sei rezar. Os santos padres da igreja são muito edificantes. Um dia chegou um jovem monge e pediu para o mestre dele ensinar ele a rezar. Chegou no monge dele, começou a chacoalhar: me ensina a rezar. E o monge, todo quieto, ele incomodou demais, falou: o que foi? Eu quero aprender a rezar. Vem cá e pega um balde de água. Pegou um balde grande de água e falou: bota a sua cabeça aí. O jovem botou a cabeça aí, o mestre lá dos monges catou e segurou a cabeça dele. O menino começou a se debater, se chacoalhar e gritava, começou a dar aquele pânico por causa da falta do ar. Do nada ele soltou, eu pedi para você me ensinar a rezar, não pedi para você me afogar. Aí ele falou assim: o dia que você estiver precisando de Deus, que nem está precisando desse ar, você aprende a rezar num instante só. Ninguém vai aprender a rezar da noite para o dia. As meninas da Toca de Assis estão aí. Você chega lá na Toca de Assis, quantas formações tem sobre o Santíssimo Sacramento? Você chega lá diante de Jesus, ficar quietinho, Ele que vai formando o seu coração, Ele que vai te ensinando a arte da adoração. Alguma formação, outras pregação do padre, mas a maioria é com Deus que te ensina, sim ou não? Não é experiência de vida? E outra, quando Deus vê que tem uma reta intenção no seu coração, Ele te abençoa. Claro, o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, livros piedosos como a Oração de Santo Afonso, que é belíssimo, te ajudam. Aliás, se você quer aprender a rezar, você tem que estudar também. Os santos da igreja sempre buscaram. Eu particularmente leio Santo Afonso, São João da Cruz, Padre Pio, Santa Teresa de Ávila e vários outros autores, né? José Alamano, Tanqueray e vários outros. Irmãos, tem uma coisa, graças a Deus, né? Eu até quero agradecer porque eu já vendi bem lá na minha lojinha. Na primeira pregação eu já fui abençoado. Mas se tem uma coisa que católico não faz, é botar a mão no bolso para comprar material de evangelização. Não quer aprender, não tem interesse, acha muito caro. É uma graça do Senhor. Por favor, jovem, sejam belos, cheios da graça de Deus. Reservem tempo para o Senhor. A Sagrada Escritura vai dar base para você aprender a rezar.
Porque quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus não consegue rezar. Todas as vezes que eu me coloco de joelho na minha sala para fazer a minha oração pessoal, a minha meditação, a minha oração mental, é sempre em cima da Sagrada Escritura, ou sempre de algum livro de piedade. Eu tenho dito por aí, os jovens católicos são analfabetos em Bíblia, não conhecem. Chega um protestante, começa a lubrificar ele acerca das imagens, não sabe se defender. Um testemunho de Jeová, aquele infeliz daquele herege, que é anticristo, que não acredita na divindade de Jesus, logo no dia da Santa Missa, o domingo, o dia do Senhor, chega, bate na porta dos católicos. Os católicos não conhecem a Sagrada Escritura. Meu Deus do céu, a Virgem Maria era mestra na Sagrada Escritura. Quando ela canta o seu Magnífica, Lucas 1,46, ela coloca 4 salmos e 2 capítulos de Isaías, porque ela orou a palavra de Deus. Quando eu oro, o Senhor, meu Deus do céu, tanta palavra, né? Vai, Mateus 18:20, Deus, onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor está ali presente. Então eu já oro a palavra, eu tenho autoridade. A tua palavra diz, Senhor, Mateus 7:7, pedis e receberei, batei e vos será aberto. A tua palavra, Senhor, diz em Números 23:19, Deus deu homem para mentir, e por isso agora, Senhor, eu me aproximo de ti, ao Pai, porque João 14:6 diz, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu oro a palavra com Deus, eu converso com Ele, a palavra dEle. Isso me dá autoridade, isso me dá confiança, isso me dá convicção, isso me dá vitória. A palavra do Senhor me dá fé, porque Romanos 1:17 diz, o justo vive pela fé. Nós precisamos disso em nossa vida. Como é bom ser um guerreiro de espiritualidade, ser um gladiador. Você se torna forte, você se torna poderoso no Senhor. Como que a oração é importante? Nossa Senhora de Fátima apareceu e disse em 1917, para o fim da guerra, rezai o terço todos os dias. A oração salvou nações. Quando Jonas saiu e começou a profetizar em Nínive, daqui 40 dias Nínive será destruída. Os homens foram, rezaram e jejuaram, e falaram, talvez Deus se arrependa disso. Se você ler Jonas capítulo 3, versículo 5, você vai ver, Deus revogou a palavra do profeta. Isaías 44:26 diz, mantenho a palavra dos meus servos, cumpro o que predizem os meus enviados. Então, Deus teria que ter derramado a ira dele sobre Nínive, porque o pecado já tinha chegado à face do Senhor. Mas a oração e o jejum conseguiu mudar os planos até de Deus. Moisés com oração mudou os planos de Deus. Você quer ver tua família restaurada, jovem? Você quer ver o pecado predominante na sua vida sendo extinguido? Você quer ver os teus sonhos sendo alcançados? Ore. Porque João capítulo 15, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Aí depois você bota a tua força de vontade, levanta cedo, estuda a batalha, corre atrás. Mas sem oração, nada. Nada. E eu vejo hoje em dia, irmão, as pessoas não conseguem rezar mais. Até coordenadores de grupo, pregadores, estão na época do ativismo. Liga, na época do encontro, particularmente que Satanás mais engana o povo. Faz de tudo, eu tenho que ligar, eu tenho que correr atrás de doação, comprar isso, comprar aquilo, vou ligar para o pregador, vou ligar para o outro, marcar passagem, isso. Aí chega no final do dia, cansado. Não conseguiu buscar a presença de Deus ainda. São José Moscati, um grande santo médico dos nossos tempos, acordava às 5 da manhã, ia na igreja, comungava e fazia o seu rosário. Dizia que ele só conseguia trabalhar se ele tivesse a força da oração sobre a vida dele. E foi um médico excelente, um dos melhores que já teve até hoje, claro, um santo católico. Eu tenho a única razão pela qual eu tenho coragem de enfrentar o matrimônio é de saber que a força da oração não vai dar sustento. Por quê? Ser fiel à esposa não é moleza. Porque hoje em dia as meninas estão levianas e prostituídas, até dentro da igreja. Tem um certo estado do Brasil que eu vou pregar, que eu tenho que até falar direito com as meninas, no jeito que bota a mão, porque ali a bagaceira é feia. A fidelidade, as lutas dentro, as crises conjugais, educação dos filhos, a responsabilidade de manter um lar com contas exorbitantes mensais, porque hoje em dia o custo de vida é alto. Se não é a graça de Deus, não se aguenta. Jovem, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, sonhe na sua vida, sonhe em ser um bom esposo. Não aceite o mínimo para você, aceite o melhor. Fala, eu tenho que ser o melhor namorado, o melhor pai, um bom cristão, um servo de peso dentro da igreja. Eu tenho que ser uma pessoa de destaque. Para quê? Para o outro ficar me olhando e me admirando? Não.
para Deus. Foi mencionado aqui que Deus deu 100% para você, não foi? Deu o seu 100% para Ele. Tantas pessoas chegam para mim para pedir conselho espiritual, tantas coisas eu falo. Até o Padre Léo diz numa pregação que a mulher chegou choramingando e falou: você pode dar uma levantadinha na sua saia? E a mulher falou: padre, o que é isso, sem vergonha? Ele falou: não, filho, não é sem vergonha não, eu quero ver o teu joelho para ver se tem um calinho por aí. Se você está reclamando com autoridade, ou se você está sendo a pessoa que está cavando esse poço dessas desgraças que andam acontecendo na sua vida. Quando levantou o joelho da mulher lisinho, eu falei: então você não reza? Como você quer a graça de Deus? Deus age, mas tem a força ativadora do poder da oração. Sejamos como a Virgem Maria, amemos o Senhor, estejamos na presença dEle. Aos seminaristas que estão aqui, eu peço pelo amor de Deus, os dois que estão ali que são redentoristas, o Ivan, o Bruno, se tiver outro, o padre vale o que vale a sua oração, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. E dizia também Santo Afonso, hoje eu estou inspirado para falar deles, estão na redentorista, tal padre, tal paróquia. Quem dizia, o padre vale o que vale a sua meditação, Santo Afonso. O padre, essa oração é a presa de Satanás. E Dom Bosco dizia: um padre nunca vai para o céu sozinho, ou ele leva uma multidão para o céu, ou leva uma multidão para o inferno. A responsabilidade de vocês é grande. Seminaristas, ai de deixar o rosário diário. Um dia sem vocês passar no sacrário é perigoso, hein? Sacerdote ignorante na Sagrada Escritura é uma lástima. Ai de um padre que não conhece documentos da igreja, fica presa fácil para essas novas pregações da nova era, que estão vindo até bonitinha, né, Bruno? Até dá uma coisinha aqui dentro, assim e tal. Isso foi a voz de Deus falando com vocês, seminaristas aqui, para que sejam sacerdotes santos na igreja, para que guiem as ovelhas da verdade de Deus, para que vocês dependam 100% do Senhor, para trazer o pão dos anjos para nós, com as mãos santas e o coração limpo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significa semelhante saudação. Primeira virtude da Virgem Maria, a graça dela, claro, que foi conquistada pela sua intimidade com Deus. E depois que o anjo elogia ela fica perturbada com essa saudação. Se fosse nós a sermos elogiados, imagina só, hein? Aquela crista de pavão maravilhosa, nossa, você tem razão, verdade. Fala para uma pessoa que canta, você canta maravilhosamente bem e tal. Nossa, você prega bonito, né? A Virgem Maria não. Ela perturbou-se com essas palavras. Por quê? Por causa da graça da sua humildade. Santa Teresa de Ávila diz que a pessoa humilde, ela se sente constrangida quando ela é elogiada, porque ela sabe que tudo que está na vida dela é graça de Deus. Se Deus sair, não sobra nada. Por que agradou tanto a humildade? Por que agrada tanto a humildade a Deus? Olha só, porque a humildade salva, igreja, pelo pecado. Que pecado que fez a humanidade perecer? Foi o orgulho. Quando Deus chegou e deu preceitos para Adão e Eva, e disse que vocês podem comer do fruto das árvores, menos daquela da ciência do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Satanás veio e tentou-os, lubridiou-os. Não, se vós comerdes, sereis como o quê? Como deuses, e os vossos olhos se... Que tentação, querer ser como Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. Ele exalta os humilhados, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Mas olha o orgulho, e olha como que o diabo ele leva o homem ao orgulho. O homem foi, provou do fruto proibido, os olhos dele se abriram. Aí os teólogos explicam, quando eles abriram os olhos, eles estavam aonde? Sangue de Jesus tem poder. Não. Quando eles abriram os olhos depois que eles pecaram, onde que eles estavam quando diz a Sagrada Escritura quando eles pecaram? Aplaudiu você, né? Vou aplaudir você. Tá bom de Bíblia. No paraíso.
Quando eles pecaram, o diabo chegou e falou: vocês vão ser como deuses. Quando eles abriram os olhos, Satanás mostrou todo o paraíso para eles. Adão e Eva ficou contemplando: nossa, que lindo, bonito, né? Adão e Eva: nossa, muito bonito. Então, vocês acabaram de perder tudo agora. Imagina que dor. O cara está mal no casamento, a crise conjugal. Chega lá a secretária, mini saia, 1 quilo de perfume, aquele batom boca vermelha que mata na primeira, aquela blusinha aqui, só Jesus para ter misericórdia. Chega, começa a seduzir o cabra, o cara já está mal no casamento. Aí ele vai e começa a sair com a mulher. Aí ele para de sair com a mulher porque o casamento começa a melhorar. A infeliz liga para a esposa: nossa, seu marido é bom de cama. Porque as amantes fazem assim: seu marido é bom de cama. Nossa, aquele perfume que ele usa é maravilhoso. Ele me deu um presente tão lindo. Você gosta dessa cor? Faz tempo que ele não te dá um buquê. Dava para mim todo dia. Porque mulher ama buquê de flores, né? Aí a mulher chega: você está me traindo? Não. Aí a mulher vai, descobre todas as provas. Aí chega diante do cara. Aí o diabo viu essa família maravilhosa que você tem? Você acabou de perder. É assim que o pecado faz com a gente. Onde se inicia o pecado? No pecado do orgulho. Por quê? Por não querer servir a Deus, por não querer obedecer a sua palavra, por não querer estar aliança com Deus. O jovem está lá na balada, o homem vai apresentar para ele a droga, ele começa a se drogar, e um dia ele quer experimentar o baque na veia, porque falaram que dá uma loucura muito grande. Ele vai tomar na veia, depois de 5 meses começa a dar um severtrás no corpo dele, ele vai fazer um exame e está com AIDS. Aí o diabo viu isso. Essa vida de jovem que você tinha pela frente, essa maravilha, você poderia ser um bom pai, um homem de sucesso, de vida espiritual autêntica, ó, você perdeu tudo. O pecado faz isso com a gente. Por quê? Pelo orgulho de não querer obedecer a Deus na sua santa palavra. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, nós não devemos profaná-lo. Aí vem o pecado. Santo Agostinho diz que o orgulho é tão terrível. Como que era a frase que Santo Agostinho dizia? Que o homem no seu orgulho quis ser como Deus, e Deus na sua humildade quis ser como homem para salvar o homem. Ele se vislumbra com a santidade da humildade da Virgem Maria. Por quê? Porque quando ela foi elogiada, ela por dentro, tudo isso que é em mim, toda essa formosura, toda essa santidade, toda essa graça, é o Senhor quem me ornou disso. É Ele que me fez assim. Porque se não é a graça de Deus, eu sou um orgulhoso, eu sou um prepotente, eu sou um prostituto, eu sou um drogado, eu sou um adúltero, eu faço coisas terríveis, desastrosas e diabólicas. É só a graça de Deus. Quantos conflitos paroquiais, amizades antigas, namoros, casamentos, relações sociais, no emprego, acontece algum conflito, a pessoa é orgulhosa, não quer dar o primeiro passo, não quer viver o perdão de Deus, é orgulhosa, não usa de humildade. Mas a pessoa errou, ela tem que vir até mim. Fica com a cara fechada, com o braço cruzado, não perdoa, começa a dar problema no rim, começa a se preparar para ter um câncer no corpo, porque a medicina diz que o câncer muitas vezes é originado pela falta de perdão, doença psicossomática. Perde a graça de Deus, perde a bênção. Por quê? Porque faltou humildade. De quê, meu querido? De lavar os pés, de obedecer a palavra do Senhor, de perdoar 70 vezes 7. Então quer dizer, se quando a pessoa erra, ela tem que vir primeiro, então Jesus é o insensato, porque Ele foi colocado na cruz e ninguém pediu perdão para Ele, mas no alto da cruz Ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ele foi tão humilde que a única vez que Ele suportou estar acima dos homens foi quando Ele foi pregado na cruz, meus queridos. Sem humildade, a nossa vida é construída sobre a areia. Pessoas orgulhosas cavam seu próprio poço e se sepultam sozinha. Ninguém tolera um orgulhoso. Até no mundo aí dos popstars, das pessoas assim, os humildes são elevados porque são bons, são bondosos, e os orgulhosos são tidos como intolerantes, como chatos, que nem aquela infeliz da Madonna que veio aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo que houve um contrato no hotel que ela ficou e que ela colocou uma cláusula que as empregadas do hotel não podiam nem olhar e sorrir para ela. Vem aqui na minha oração, toma dinheiro dos trouxas que vai lá ver o show dela e ainda não deixa o brasileiro olhar para ela, porque eu acho que ela parece um demônio, né? Aliás, ela é prima dele, né? Não é possível.
Prima dele não é filha do demônio, porque João 8,44 diz que quem mente é o diabo, é o pai da mentira. Então, se é mentiroso, querido, fica filhinho dele, né? Então, orgulho até no mundo é terrível, quanto mais na Santa Igreja, irmãos. Como nós precisamos disso, até para a nossa vida espiritual. Pedro tem advertência sobre isso, 1 Pedro 5,5. Ele vem e nos ensina aqui maravilhosamente. Olha o que ele vai falar: semelhante vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos vossos anciãos, todos vós em vosso modo de tratamento, revestivo de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Deus resiste a quem? Soberbo é o orgulhoso? Claro que é. Você lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? Vocês conhecem? Fariseu, publicano, outro: Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo da hortelã, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí apareceu o outro lá: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um pobre pecador. Aí Jesus fala: quem dos dois foi justificado? Vocês lembram dessa parábola? Deus não ouviu aquela oração daquele orgulhoso. Deus não ouve. Deus não cura um orgulhoso. Vocês já leram o que está escrito em Eclesiástico 3,30? Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos. Por quê? Porque o soberbo não se humilha, meu querido. O soberbo não se humilha. Como que Bartimeu conseguiu a graça do Senhor? Porque ele se humilhou, ele foi humilde. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, ele se prostrou. A cananeia chegou na presença de Jesus. Vocês estão entendendo da Bíblia, né? Porque alguns cananeia que é de comer, parece caniname de comida japonesa. Cananeia é uma mulher que a filha dela estava endemoniada, diz na Bíblia. E ela chegou e começou a gritar no pé de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem de piedade, a minha filha está atormentada por um demônio. Jesus disse a ela: não compete a mim dar o pão dos filhos. E ela se humilhou e falou: Senhor, pelo menos as migalhinhas que caem da mesa. E ela se humilhou e Jesus foi e falou: vai, a tua fé te salvou, a tua filha está liberta do demônio. Quantas orações? Lucas 18. A viúva e o juiz iníquo, ela ficou pedindo ao juiz iníquo que fizesse justiça para ela, e Jesus diz na parábola que aquele homem não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas porque ela insistiu, ela conseguiu a graça. Orgulhoso não insiste em nada não, querido. Não dá o braço a torcer. Quer arrebatar o coração de Deus? Procura ser humilde. Quando Deus do alto do céu vê a humildade, Ele vê em você a face de Jesus e de Maria. Quando Ele vê orgulho, Ele vê a face de Satanás. Santo Agostinho dizia: aquele que não se assemelha a Deus, se assemelha ao demônio. Nós precisamos disso, irmãos. Quantas vezes eu vivo em vida comunitária? Viver em vida comunitária não é fácil. Você vê no seu quarto, trancado, com seu papagaio, com seu gato, com seu cachorro, é moleza. Assistindo o dia inteiro televisão, entrando na internet. Agora, para lidar com pessoas com situações diferentes, com educação diferente, com afetividade diferente, você começa a conviver com as diferenças, irmão, parece um balaio de gato. Até você aprender a aceitar a pessoa, conviver, as limitações dela, é muita encrenca que tem. E na vida comunitária, se quando você tiver com o irmão, tiver com mágoa de você não tiver coragem de ligar, de brincar, ele está bravo com você correndo, pular em cima do pescoço dele, começar a beijar, mandar um cartão, mandar um bilhete, uma mensagem por telefone, ou até um presente para a mulher amiga sua, uma flor com... Você não consegue. Vocês jovens sabem disso. Se no relacionamento do namoro não tiver humildade, as crises que vêm mesmo, vocês não vão conseguir suportar. Irmãos, precisamos ser humildes para vencer Satanás também. Santo Agostinho nos ensina 3 armas para vencer o demônio. A primeira, a humildade. A segunda, a humildade. E a terceira, a humildade. Tem uma história agora que eu me lembrei dos padres da igreja do deserto. São o quê? Esqueci agora o nome dele. Bom, era um santo lá, depois eu lembro o nome quando eu estiver contando a história. Ele era um santo que rezava muito no deserto. Ele estava lá em sua oração prostrado. O demônio estava vindo de longe para enforcar ele com uma forca de fogo mesmo. Quando chegou perto dele, ele se humilhou diante de Deus. E a forca do demônio caiu de fogo da mão dele. E Satanás chegou diante dele com toda a prepotência e disse:
Olha, esqueci o nome do santo de novo. Eu pensei que agora, quando ele ia falar o nome do santo, bom, depois eu lembro o nome. Diz assim para o santo: olha, você tem muitos dons, mas eu tenho mais. Você quase não dorme e eu nada durmo. Você quase não come e eu nada como. Tu fazes milagres e eu faço. Aleluia. Como é bom esse dom para nós. Nós precisamos muito disso. Tem alguma pessoa que você precisa perdoar? Enquanto foi falado isso de pregação, mágoa, ressentimento, pessoa que você não consegue mais falar. Ah, eu perdoei a pessoa, ela passa no lado da rua e você passa 100 km depois? Não significa que se ela não é uma pessoa de índole, você não tem que ficar andando junto. Porque Coríntios 15:33, primeira diz: más companhias corrompem os bons costumes. Ah, mas a pessoa que não quer falar comigo, aí é outros 500. Mas você ficar retendo ela no seu coração, é bobeira, é idiotice. Diga assim comigo: Virgem Maria, Rainha da humildade, pise com seus pés imaculados toda a soberba do meu coração, todo o orgulho da minha alma, e faz de mim manso e humilde como o seu filho Jesus. Primeira virtude da Virgem Maria, a sua vida de oração. Segunda virtude da Virgem Maria, a sua humildade suprema. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria é uma mulher de fé. Olha a proposta que o anjo fez para ela: ser mãe, permanecendo virgem. Isso é lógico? Claro que não. Olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, Maria perguntou isso: como se fará isso, pois não conheço um homem? De São Gregório de Nazianzeno, que ela estava disposta a renunciar à dignidade de ser mãe de Deus do que perder a sua virgindade. Ela disse: como se fará isso? Porque tocar em homem eu não vou. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. Agora você imagina, você tem que aceitar algo, e um anjo dizer a ela que o Espírito Santo se encarregaria de engravidá-la, de colocar Deus dentro do ventre dela, sem uma relação genital, sem um ato sexual. E não foi só aí. Maria teve que acreditar na encarnação pela fé. Alguém sabe me dizer o que é fé aqui? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Fé não são para coisas possíveis. Fé é para coisas impossíveis. É quando o homem não consegue fazer nada e Deus tem que agir. Maria foi uma mulher de fé. Ela olhou Jesus nascendo na pobre gruta de Belém e acreditou que era o Deus do ouro e da prata, como diz em Ageu capítulo 2, versículo 8. A Virgem Maria olhou Jesus, que não sabia falar, e acreditou que ele era a sabedoria eterna. Ela viu fugir de Herodes, porque queria matá-lo, e acreditou que ele era o Deus que abriu o mar, que fez Davi rasgar leão com as mãos, que fez Sansão carregar portão de 10 toneladas nas costas. Ela acreditava sem ver. Ela viu Jesus morto, vilipendiado, crucificado, ultrajado na cruz, mas ela não foi embora da cruz. Embora em todos a fé duvidassem, Maria acreditou que ao terceiro dia Deus ressuscitaria. Isso que é fé, queridos. Quando minha mãe se separou do meu pai, amanhã eu vou contar no meu testemunho, diante do juiz, meu pai pediu divórcio. Minha mãe começou a chorar e falou: mas você tem um filho pequeno, a sua mulher o ama, você ainda não quer tentar reatar com ela? Meu pai disse: isso é impossível. Minha mãe olhou para ele e falou: você não conhece o poder do meu Deus. Ele deu risada na cara da minha mãe. Estava com a amante, teve filho.
E Deus tinha dado uma palavra de sabedoria para minha mãe, através da Sagrada Escritura, mediante jejum e oração, que o meu pai voltaria. Mas calma aí, pediu divórcio, estava com amante, teve filho e vai voltar? Todo mundo dizia para minha mãe: você é louca. Ela falou: você anda na palavra do homem, eu ando na palavra de Deus. Mateus 24:35. Céus e terras passará, mas a minha palavra não passará. Depois de 9 anos, estava meu pai morando na minha casa de novo. Eu lembro quando eu fui pregar no retiro, em Votuporanga, que eu falei sobre fé. Quando o Santíssimo Sacramento entrou, operou maravilhas. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada, arremessada longe. Uma jovem que estava com pus em cima da boca, ela sentiu o gosto. Deus mostrou, tem uma moça que sendo curada disso, ela desapareceu o pus. E uma menina com tanta fé foi e pegou a mãe dela lá na casa dela, de cadeira de roda. Chegou no final do encontro, tinha 10 pessoas na sala e falou: reza pela minha mãe, ela está na cadeira de roda, sofre muito. Eu fui, botei a mão na cabeça: Senhor, cura o coração dela, as dores dela, Senhor. Deve ser tão difícil ficar numa cadeira de roda. O Senhor levanta ela no meu nome. Eu falei: o quê? Levanta ela no meu nome. Eu falei: aparece você aqui, Jesus, e faz isso daí por mim. Eu rezei em línguas e ficava escutando aquilo. Eu olhei para a mulher e falei assim: você tem fé que Jesus pode fazer você levantar e andar dessa cadeira de roda? Ela falou: tem. Eu catei a mão dela, falei: levanta e anda em nome de Jesus. Comecei a arrastar ela assim. Ela chegou no encontro, no final do encontro, de cadeira de rodas, e foi comungar Jesus Cristo no altar, andando perfeitamente. A fé move montanhas. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Nós temos que ser como Maria. Você crê que Deus pode salvar sua família? Sim ou não? Então por que você se desespera? Agora ninguém quer responder, não? Irmãos, a palavra diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não vos inquieteis com nada. A fé te dá esse poder. Você caminha sobre as águas, você caminha na palavra de Deus. E muitas vezes, irmão, as circunstâncias atuais da sua vida não condiz com nada. Você fala: estou ficando louco. Às vezes é assim, não é? Na vida religiosa, consagrada. Senhor, meu Deus do céu, eu estou enxergando um palmo na minha frente, está tudo escuro, não sei para onde vou. Faço como Edith Stein: caminho não sei para onde, sei que Jesus me leva. Pronto. A Virgem Maria era assim. Confiou plenamente em Deus. Confiou no seu poder, confiou na sua palavra. Você acha que um Deus que tem o poder de fazer o mundo com a sua própria palavra? Você imagina para Noé ter fé? Não, agora imagina aqui, meu seminarista querido. Vai, Noé, constrói a arca. Vai ter um dilúvio. Noé começa a construir a arca. Os amigos dele aí da região dele dizem assim para ele: ei, cadê a sua bolinha de plástico para você nadar nessa arca enorme? Para que você está fazendo isso? Nem mar a gente tem por aqui perto. Você imagina Noé fazendo aquilo? E a palavra de Deus diz que Deus falou uma vez só com ele, não ficou falando várias vezes. Deus é sensato, não ficou repetindo muito, que nem pessoa comigo: vai no meu nome, levanta no meu nome, levanta no meu nome. Não. Noé acreditou numa palavra de Deus. E quando Deus dá uma palavra para você, se você caminhar nela, o mundo pode cair ao seu lado, mas a palavra do Senhor te sustenta, porque Salmo 97 diz: caiam 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Irmão, isso é andar na fé. E o irmão que acabou de pregar disse agora, Lucas 18:8: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? As pessoas estão perdendo a fé. Meu Deus, esses tempos teve um homem pregando na Canção Nova, um chamado Nil Vélez. Ele tem uma comunidade, Misioneiros de Jesus, espanhola. E o carisma dele é levar fé ao mundo. Um dia no encontro, um homem com um tumor maior do que a face inteiro aqui, começou a pular no encontro dele e disse que estaria curado. Eu estou curado, eu estou curado. Ele olhou de cima, ficou com dó do moço, um tumor na cara maior, quase com o tamanho de um melão, assim, um pouco menos, mas tampava quase a cara. Ele começou a rir, e Jesus repreendeu ele, porque ele tinha tuberculose, estava quase morrendo. Ele foi curado pela própria oração dele, porque ele não aceitava, tirava aparelho médico, ia correndo pelo meio da rua, ele estava quase morrendo. Ele lia em cima da palavra: diabo, você é um mentiroso, eu estou curado. Ele não aceitou e foi curado. Jesus repreendeu ele: se eu curei você, por que eu não posso curar esse homem? Ele desceu do altar,
onde ele estava, foi no tumor na cara desse homem, catou o tumor com as mãos e arrancou assim, ó. Quando ele arrancou esse tumor da cara do homem, a pele do homem estava que nem uma bundinha de neném, e os caroços que ele tinha no corpo sumiu todos. Olha o Deus que você serve. Olha o Deus que você serve. Jovens, o futuro da igreja depende da sua fé. Olha para esse jovem do seu lado, dentro da batatinha dos olhos dele. Eu sei que é duro fazer isso e falar assim: o futuro da igreja depende da sua fé. O futuro da igreja depende da sua fé, ministério. Isso é sério demais. E às vezes eu sei como é duro isso, irmãos. Porque isso que eu te falei é verdade. Não foi mentira minha para sensibilizar o seu coração. Não é verdade. Eu quero casar, sou comissionado. Minha namorada ganha 600 contos, Jesus. Professora de creche, trabalha que nem uma doida, ganha um mísero salário. Caixa de supermercado ganha mais do que ela. Com tanta coisa para fazer, casa para construir, olho para tudo isso e falo: meu Deus do céu, se eu não depositar minha confiança em Jesus, eu estou enrolado. Cai no desespero, fica depressivo. O diabo vai e começa a mentir para você, porque ele é o pai da mentira. Ele começa a te tentar. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por favor. Eu tenho dito por aí: católico ignorante, futuro protestante. Mas hoje para vocês, mineiro, eu tenho uma esperança. Católico com Maria, profeta dos últimos dias. Ela que formará a última leva de missionário na igreja. Ela é a mulher da palavra. Ela vai te ensinar a Sagrada Escritura. Amanhã eu vou falar mais sobre a Bíblia. Fala assim: Virgem Maria, gloriosa Mãe de Deus e Mãe da fé, suplique ao coração do Pai em nome de Jesus, que me agracie com este precioso dom, para que eu possa andar sobre as águas e ser vitorioso no seu Filho Jesus. Amém. Depois disso, aconteceu. Ela engravidou e o anjo disse para ela: também Isabel, tua parente, até ela na velhice concebeu um filho, aquela que era tida por estéril. Aí o anjo continua: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Você tem noção do que Deus está falando para você aqui agora contigo? Deus está dizendo para você: filho minha e filho meu, a mim, o teu Senhor, nada é impossível. Você já parou para meditar o Deus que você serve? Nós precisamos usar a nossa imaginação. A gente usa a imaginação. O homem usa a imaginação para tanta coisa podre. Como que o homem conseguiu inventar bomba atômica com essa cabeça louca dele aqui? E por que ele não entende essa palavra, hein? Usa isso na tua vida. Caminhe em cima disso. Esse é o teu Deus. Teu Deus não é um mísero não, irmãos. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Zombaram dele quando ele foi crucificado. Disseram: cadê o teu poder, Nazareno? Desce da cruz. Ele falou: calma aí, eu sou Deus Todo-Poderoso. Agora não está na hora de fazer milagre, agora está na hora de mostrar o amor. Mas depois que ele foi para a tumba, quem zombou? No terceiro dia não teve pedra que aguentou. O seu Senhor ressuscitou. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus glorioso. Você, jovem, que quer ser padre e está passando uma martiria porque você tem uma deficiência visual, você foi rejeitado, espera e verás o que Deus vai fazer na tua vida, porque aquele que é humilhado será exaltado. Deus vai operar na sua vida com poder de ressurreição. Tu has de ser um profeta nessa nação brasileira. Receba essa palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por causa do sim da bem-aventurada Virgem Maria, Jesus Cristo veio ao mundo. Pela encarnação ele começou o processo de redenção, deu o seu corpo na cruz,
E Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Jesus Cristo é o Salvador, mas Maria é aquela que traz a salvação. Ele salvou o mundo, mas ela trouxe a salvação. Maria tem esse papel. Ela nos presenteou com a graça da salvação. Você imaginaria o que seria se Maria tivesse dito um não para o anjo? Sabe onde você estava agora se Maria tivesse dito um não para o anjo? Alguém sabe me responder? Aonde você estaria se Maria tivesse dito um não para o anjo? Aonde? No inferno? Quem mais acha que é no inferno aqui? Levanta a mão. Esses que levantaram a mão estão certos. Se Maria tivesse dito um não, nós estaríamos no inferno. Por isso que eu amo tanto ela. Porque Maria não é o céu, mas ela é a porta do céu. Eu vou falar sobre isso em outra pregação, sobre a porta do céu. Pelo sim de uma simples jovem. Sabe quantos anos ela tinha? Alguns dizem 14, outros dizem 15. Quantos anos você tem? Quanto? Tinha mais ou menos a idade dela. Quantos você tem? 13. Tinha mais ou menos a idade dessas meninas aqui na frente, de 14 anos. Você tem noção da maturidade dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E olha que ele teve que passar por muita fé mesmo, como disse Maria, a mulher da fé, porque toda jovem dada em noivado, que engravidasse antes do casamento, seria apedrejado na porta da casa dos seus pais. Você imagina o medo que ela teve que passar, a luta que ela teve que ter, com as tentações do demônio, porque você pensa que Maria é o quê? Se Satanás foi tentar Jesus, você acha que não tentou ela não? Se Maria não tivesse aceitado, sabe esse santíssimo sacramento que você adorou aqui hoje? Você não poderia fazer isso. Sabe essa palavra de Deus aqui que você leu hoje? Você não teria ela em suas mãos. Sabe essa igreja santa, católica, apostólica, romana que você faz parte? Ela não teria sido fundada. Sabe essa pessoa que você está do seu lado? Você não poderia estar com ele. Sabe o seu pai, sua mãe que você ama, os seus familiares, os seus amigos que são importantes? Você não poderia estar com ele. Sabe por que Deus pode operar isso na vida de Maria? Por todas essas virtudes. Agora eu quero encerrar com a virtude da Virgem Maria, a sua entrega total. A Virgem Maria é o canal pelo qual Deus faz os maiores milagres acontecer. E sabe por que Deus não faz muitas vezes milagres em nossa vida? Por que Deus não nos usa tanto como usou ela? Porque nós seguramos. Nós não temos coragem de dar tudo para Deus. Nós ficamos calculando projetos, nós ficamos regulando para Deus a nossa vida, a nossa condição. Vê João capítulo 6, na hora dos milagres. Jesus vê que está todo mundo com fome, e os discípulos chegam: Senhor, eles estão com fome, não tem o que comer. Mas ali tem um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Você acha que Jesus Todo-Poderoso não poderia ter feito chover pão do céu e peixe do céu? Sim ou não? Você acha que ele não poderia ter feito as pedras virarem pães? Ele faz o que ele quer, a Deus nada é impossível. Ele chegou naquele jovem e falou: me dá os 5 pães e os 2 peixinhos. Por que ele não pediu 4 pão ou 3 pães, ou meio pão, ou uma fiasca de pão, ou meio peixe? Porque a Bíblia Sagrada quer mostrar para você que para Deus fazer milagre, Ele conta com a colaboração humana. Em primeiro lugar, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação, diz o Papa Leão XIII. E ele mostra que para realizar um milagre, ele se serviu daquele menino. Mas o que ele precisou do menino? Ele precisou dos 5 pães que ele tinha e dos 2 peixinhos. Jesus não quis a miséria dele. Jesus não quis o rabo e a cabeça do peixe só não, viu? Ele quis tudo. Sabe por que Deus não faz milagre hoje em nossas vidas? Porque nós damos o que sobra para Deus. Nós damos, antes de dormir, um sinal da cruz e falar: Senhor, obrigado pelo dia que você me deu. Mas nem sequer de manhã, quando nós acordamos, nós lembramos dele. No passar do dia inteiro, nós não temos entretenimento com ele, nós não oramos a ele, nós não temos amizade com ele. Sabe por que Deus não faz milagre em nós? Porque nós damos o resto. A partir do momento que você disser: eis aqui a minha vida, Senhor, uma hóstia pura, use-me como o Senhor quiser. Eis aqui o teu servo, estou aqui inteiramente ao seu dispor. Aí você vai começar a ver os milagres do Senhor acontecerem em sua vida. Você vai ser espectador, como dizia Padre Pio, dos milagres do Senhor. Você vai sentir a alegria de ser um servo e uma serva usado por Deus para realizar proezas em vosso nome. Há um tempo atrás, você vai ver no meu testemunho amanhã,
Eu tinha tantos projetos, eu amava a televisão, queria ser ator de teatro, de novela, fazer filmes, porque na escola eu sempre tive o dom de teatro. Se me botar teatro para fazer, eu faço, é dom natural que Deus me deu da comunicação. Tinha tantos projetos. Quando Jesus entrou na minha vida, tinha uma namorada, Deus pediu para mim abandonar essa minha ex-namorada, eu abandonei esses meus projetos, larguei tudo, a noitada, tudo. E hoje em dia, olha a minha cara de depressivo. Para a glória de Deus, eu rodo esse Brasil inteiro testemunhando e sou um canal do milagre de Deus para você. Se há um tempo atrás eu tivesse dito não, eu não estaria aqui. E hoje, para a glória de Deus, eu estou pregando para vocês, como o Ivan que está aqui, como que é o nome lá do outro lá, como que é o apelido dele? Lete? O Lelete que esteve aqui, como outros pregadores, estão aqui porque tiveram que pagar um preço, o preço de ser inteiramente de Deus. Deuteronômio 18:13, será inteiramente do Senhor teu Deus. Essa é a nossa missão, queridos. Assim foi a vida da Virgem Maria, e é assim que nós temos que ser. Eu vou encerrar agora. Olhe para a Virgem Maria sobre essas virtudes e procure imitá-las. Procure ser como a mãe de Deus. A Igreja Católica precisa e conta com verdadeiros devotos da Virgem Maria, que manifeste na sua vida e no seu caráter essas virtudes que foram tão belas na Virgem Maria, mãe de Deus, que fizeram dela tão bela aos olhos do Senhor e aos olhos da humanidade. E por ela ver o Salvador do mundo e o Redentor das nossas almas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Virgem Maria, aplauda a Virgem Maria de pé. Canta a música dela. Isso, com mais força. Isso. Conduz uma oração. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção no que essa canção vai dizer para vocês, na letra dessa canção. Vocês não a conhecem, mas ela traduz muito do que a gente experimentou nessa pregação, nesse momento. Então eu queria que, com muita atenção, você prestasse atenção em cada palavra que vai ser cantada nesse momento. Tudo começou com um simples sim, e o rumo da história mudou, quando uma jovem que não teve medo, não, uma missão de Deus aceitou, de trazer ao mundo a salvação, para vencer o mal com o bem, através do Espírito Santo. Concebeu Deus feito homem. Maria, mãe de Deus, Maria é nossa mãe também. Maria, intercessora nossa, Maria diz por nós amém. Roga por nós todos, mãe, conversa com Jesus por nós, ensina-nos a dizer sim, e não pensar somente em nós, somente em nós. De trazer ao mundo a salvação, para vencer o mal com o bem, através do Espírito Santo. Concebeu Deus feito homem. Maria, mãe de Deus, Maria é nossa mãe também. Maria, intercessora nossa, Maria diz por nós amém. Roga por nós todos, mãe, conversa com Jesus por nós, ensina-nos a dizer sim, e não pensar somente em nós, somente em nós, somente em nós, somente em nós. Estenda suas mãos para Maria.
E eu convido a você a, com a sua voz, a entregar a sua vida. Sei que já no fim desta tarde você está cansado, mas entrega também para ela o seu cansaço. Entrega para Maria, entrega nas mãos dela o seu cansaço, aquilo que até o momento presente você tem pedido a Deus e não conseguiu. Você que ouviu que para Deus nada é impossível. Lembra daquele dia em que Maria, lá nas bodas, naquele casamento, disse para o seu filho que não tinha mais vinho, e o milagre aconteceu. Estenda suas mãos e fala para ela, igreja. Solta a sua voz, abre a sua voz, escancare a sua voz e fala para Maria: mãe, é isso que eu preciso, é este do milagre que eu tanto necessito. Não deixa que eu vá embora, mãe, deste encontro sem receber o milagre. Eu sei que é somente Deus quem pode realizar isso na minha vida, mas a senhora é o canal. Erga sua voz, igreja. Fale para Deus, fale para Maria. Maria, eu te entrego o meu cansaço, eu te entrego o meu desejo de fazer a experiência com o seu filho nesses dias. Eu quero sair daqui, Maria, um homem novo. Você, mulher, peça: eu quero sair daqui, Maria, uma mulher nova. Mas me ajuda que eu sozinho não sou capaz. Eu sou sim orgulhoso muitas vezes, como eu ouvi na pregação. Muitas vezes o orgulho habita em mim. A humildade, na maior parte das vezes, passa longe da minha vida. Por isso ensina-me a ser humilde. Tira, Maria, pela humildade, todo o orgulho que existe em mim. Eu sei que Deus resiste aos soberbos, mas derrama sua graça aos humildes. Mas eu muitas vezes não consigo ser humilde. Ajuda-me a ser humilde, mãe, como vós fostes em tanta situação da vida. Quando Jesus disse naquele dia que a minha mãe e os meus irmãos são esses que fazem a vontade do Pai, ali também a espada transpassou o seu coração, mãe. Olha para o nosso coração, tantas vezes transpassado também pelas coisas do mundo, pelas coisas que nós presenciamos a cada dia, e a nossa alma é como que rasgada, mãe. Nós te pedimos, leva-nos a Deus, apresenta-nos ao seu Filho amado, e que em nossa vida seja derramada toda a graça, que em nossa vida seja derramada toda a unção, para sairmos deste encontro como os homens e mulheres cheios de Deus, como vós fostes um dia. Eu quero ser cheio. Reza comigo, igreja. Maria, eu quero ser cheio de Deus. Eu quero estar cada dia mais embebido por esta presença. Maria, me ajuda. Seja o meu modelo. Seja a minha mãe mestra. Maria, ajuda-me a ser uma pessoa virtuosa, a lançar fora da minha vida todos os vícios, e encontrar no caminho do Senhor a minha felicidade. Maria, mãe de Deus, ajuda-me. Cantemos, irmãos. Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, me leve a Deus, me leve a Deus, e para sempre cantarei. Para sempre exultarei. Eu convido você a sair do seu lugar. Vem e coloque a mão aqui nos pés de Maria. Só passe e volta para o seu lugar, e deixa que ela derrame sobre ti todas as graças. Dentro em meu peito está Isto, vem para a presença da mãe. Você estará no coração do filho. Maria, entrega para ela as suas necessidades, entrega para ela os seus desejos, tudo aquilo que você precisa. Mãe Santíssima, a sua oração, aquela oração que você tem tanto feito na presença de Deus, e você pensa que Deus não ouve. Apresenta a mãe, que o filho te atende. Isso, os que colocou a mão, levanta e deixa os outros chegarem até a imagem da mãe. Tocando nessa imagem, mãe, nós queremos tocar no coração de Deus, nós queremos tocar no coração do vosso filho. Por isso, leva-nos a Deus. Mãe Santíssima, canta, a igreja, e para sempre cantarei com cantos tenros, Deus de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo, dentro em meu peito, dentro em meu peito
dessa vontade de te conhecer. Lá no início da canção, se a dor te toma, irmão, apresenta para Maria. Se a dor te toma, apresenta para ela. A consolação virá. A consolação virá para você. Se o mundo não te crê jamais, Toca e deixa ser tocado pela graça. Sabe, pois, que há alguém por ti. Entrega os seus filhos, mãe. Filhos, entrega os seus pais. Orando, intercedendo assim. O seu grupo de oração, entrega na presença da mãe. Puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei A vida, canta a igreja. a vida que pra mim eu quis. Sempre quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus, paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio nos salvou. Ó Mãe Santíssima, canta a igreja. Mãe Santíssima, me leve a Deus, E para sempre. que para sempre cantarei com cantos. Ó Deus, seja adorado Jesus Cristo. salvação. Nessa hora que eu te rogo aqui, Dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Mãe Santíssima, me leve a Deus, e para sempre cantarei com cantos. Isso, entrega você que já veio, continue rezando. a salvação. E nesta hora, que eu te ó Mãe, rogo aqui, libera as graças do céu para os vossos filhos. Essa vontade de Entrega os vícios, os problemas. Entrega a mãe. tu que és Ela colocará na presença do Filho, daquele que tudo pode. E deixa Maria liberar as graças do céu. A medianeira, a dispensadora de todas as graças. Entrega tudo para Jesus, pelas mãos da Virgem Maria, 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 pelas mãos da Virgem